quero ler com vocês talvez um dos textos mais bonitos da profecia de Isaías, que está no capítulo 40. O capítulo todo é muito bonito. Se você quiser terminar hoje, o domingo, bem, antes de você dormir, faça a leitura desse capítulo 40 bem devagarinho, vá lendo os seus detalhes, versículo por versículo, e vá percebendo como é que o conforto de Deus vai mexendo com o seu coração, vai mexendo com a sua alma, vai mexendo com a sua cabeça, porque esse capítulo 40 foi escrito justamente para isso, para confortar corações, para aquecer as almas, para fazer a gente lembrar de algumas coisas, para fazer a gente refletir sobre o cuidado de Deus conosco, sobre a sua grandiosidade e a sua majestade. E o capítulo vai seguindo até a gente chegar no trecho que eu quero destacar com vocês hoje, que é do verso 26 em diante. Quando nós lemos assim, Deus dizendo ao povo de Israel: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Considera a minha causa, é como você se queixa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha, esse texto foi escrito num trecho da profecia de Isaías, que é exatamente o trecho que começa aqui no capítulo 40 e vai até o capítulo 55. E esse trecho todo da profecia, nesses capítulos de 40 a 55, está tratando de confortar o povo que estava cativo na Babilônia. Depois que Nabucodonosor invadiu o Reino do Sul, invadiu Jerusalém, invadiu Judá, depois que o Reino do Norte já tinha sido invadido pela Síria algum tempo antes, agora chegava a parte sul do reino, aquela que era chamada a terra de Judá. E Nabucodonosor, com o seu exército caldeu, entrou destruindo tudo e foi devastando tudo e destruiu o principal símbolo da presença de Deus com o povo, que era o templo de Jerusalém, e botou aquilo tudo que Salomão havia construído com muita glória, com muita majestade, com muito cuidado, com muito zelo, com muito capricho, uma arquitetura extremamente nova, pesada, imponente, e ele foi botando tudo aquilo no chão. E o povo saiu cativo como escravo dos babilônios, e ali permaneceu naquele exílio durante quase 7 décadas. Só depois, quando a Pérsia começou a dominar o mundo e derrubou o poderio da Babilônia, o imperador Ciro liberta o povo de Israel e faz com que o povo de Israel então volte para sua terra, reassuma a sua vida, reassuma as suas coisas, reconstrua a sua identidade nacional. Esse trecho, do capítulo 40 até o capítulo 55, são as profecias de Isaías a respeito do exílio e o conforto que Deus queria dar ao povo, dizendo que em algum momento Deus os restauraria. Tudo aquilo que aconteceu na época do imperador Ciro foi previsto pelo profeta Isaías, foi antecipado por ele. E aquele povo que estava no exílio durante todo o tempo, sem esperança, sem ânimo, totalmente desalentado, sem perspectiva de futuro, sem ver o que é que Deus ainda mais tinha
planejado para eles e perguntando a si mesmos o que seria deles. E no meio de todo esse torvelinho aí, a graça e a misericórdia de Deus se manifestaram e o povo foi restaurado e voltou para Israel. E o que é que esse texto tem a ver com a gente? Isso foi 500 anos antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo. Nós estamos vivendo 2000 anos depois de Cristo. E a gente olha para um texto de tanto tempo atrás e a gente se pergunta: o que é que isso aqui tem a ver com a minha vida hoje? O que é que isso tem a ver comigo e com aquilo que eu estou experimentando e vivendo? Ele tem muito a ver conosco, porque nós vivemos também os nossos momentos de exílio pessoal. Nós vivemos momentos em que nos sentimos exilados de nós mesmos, exilados de um contexto, exilados de um plano. Há momentos em que a gente vive como se tivesse sido esquecido por Deus. É aquela doença que não esperava e ela nos surpreende. E a gente perde o controle das coisas. É aquele problema, aquela dificuldade imensa que nós não esperávamos. É um sentimento de frustração enorme, porque alguma coisa escapou do nosso controle e aconteceu justamente o que não queríamos. É aquele sócio que eu tinha numa firma e de repente eu descubro que aquele sócio me roubou e a minha firma faliu por causa disso. Uma pessoa em quem eu tinha confiado e com quem eu trabalhava tão junto, de repente mostrou uma face tão obscura. É aquele momento que eu estou vivendo em que eu me sinto sozinho, incompreendido pelas pessoas. Eu falo e ninguém entende o que eu estou sentindo. Às vezes eu nem falo porque não adianta falar, porque as pessoas parecem que não compreendem o que vai no meu coração, o que vai na minha alma, o que vai na minha cabeça. Esses momentos de exílio, em que a gente às vezes está vivendo em família, e não tem diálogo com os pais, não tem diálogo com os filhos, os cônjuges não conversam. A família está ali vivendo numa mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas vivem como se fossem completamente desconhecidos, estranhos. A gente pode enfrentar qualquer barra pesada, qualquer momento difícil, mas alenta o coração da gente quando a gente sabe que no fim do dia pode voltar para casa e a gente está voltando para a nossa casa, e é muito triste quando nem casa a gente tem para voltar. Quando a gente volta para um lugar que não é uma casa, é um inferno. É aquele sentimento que a gente tem quando fez um sonho, planejou alguma coisa, construiu um castelo, planejou tudo direitinho, estava tudo tão certo, tão coerente, tão lógico, tão bem planejado. E de repente a coisa não dá certo, desmorona, e vem aquele sentimento de frustração enorme, como se o céu tivesse desabado sobre a nossa cabeça. A gente passa, sim, o momento dos nossos exílios. Nós temos os nossos cativeiros babilônicos, em que a gente se sente prisioneiro de alguma coisa, prisioneiro de um vício que a gente quer libertar e não consegue, prisioneiro de uma situação que a gente quer superar e não consegue, prisioneiro de uma opressão que a gente quer tirar dos ombros da gente, esse fardo que a gente quer carregar, está carregando e quer tirar dos ombros da gente e não consegue se libertar, está escravo de uma realidade da qual a gente não consegue sair. E às vezes até a gente pensa que está vencendo. E a gente consegue sim colocar um pouco a cabeça fora d'água, mas aí, de repente, vem uma situação em que a gente afunda de novo e volta a cometer a mesma coisa, e volta para o mesmo cativeiro, para a mesma prisão, para a mesma situação, para a mesma circunstância, que vai fazendo da gente uma pessoa vazia, sem esperanças, sem perspectivas, sem sentimento. Nosso coração vai se ressecando. A gente é incapaz de conseguir mais se sensibilizar. A gente vai se fechando dentro da gente mesmo. E é o nosso exílio. E vamos vivendo isso e vamos experimentando isso. Eu não sei qual é o seu exílio. Eu não sei qual é o momento de cativeiro babilônico que você está vivendo. Mas quando a gente volta os olhos para esse texto, a gente descobre uma coisa.
Esse texto está falando de Deus. Esse texto está falando do que Deus é. E esse texto está falando do que Deus faz. E todas as vezes que a gente está num exílio, num cativeiro desses, que vai massacrando a vida da gente, e a gente não consegue superar isso, é porque a gente está olhando demais para a gente e está olhando pouco para Deus. O que o profeta Isaías está mostrando aqui é que se a gente deixar de olhar um pouco para a gente, se a gente deixar de se colocar no centro da história, se a gente deixar de se sentir o sol que obrigatoriamente todo mundo tem que dar em volta, se a gente deixar de ter essa visão heliocêntrica em que a gente é o astro da nossa própria vida, e começar a olhar para Deus, e começar a olhar para o que Deus é, e começar a olhar para o que Deus faz. É isso que o profeta Isaías está ensinando nesse capítulo 40. Ele está dizendo: vocês não vão encontrar consolo, vocês não vão encontrar conforto nunca, se vocês continuarem olhando para vocês mesmos, para os seus próprios problemas, para as suas próprias angústias, em vez de olharem para aquele que está acima de tudo isso. É por isso que esse texto é um texto de consolação, porque ele nos ensina algumas coisas que a gente precisa aprender para que a gente supere, se liberte, se livre desses exílios cotidianos que vão massacrando a nossa vida, desses cativeiros pesados que vão onerando a nossa alma e enfadando o nosso coração. E há algumas coisas aqui que o profeta diz e que é bom a gente se lembrar. Ele começa dizendo no verso 26 que quando a gente olha para cima, a gente vê as coisas que são de cima. Quando a gente olha para cima, a gente vê as coisas que são de cima. Quer repetir isso comigo? Quando a gente olha para cima, a gente vê as coisas que são de cima. É por isso que ele está dizendo: levantem os olhos e olhem para as estrelas. Não tem nada mais fantástico, mais imenso, mais infinito, e talvez não haja nada que seja um reflexo maior de toda a grandeza de Deus, de toda a glória de Deus e de toda a majestade de Deus do que as estrelas. Primeiro, por causa da proporção delas. Algumas que a gente vê um pontinho aqui são infinitamente maiores do que o Sol. O Sol, que é a estrela que ilumina a nossa constelação, os planetas desse sistema solar, entre os quais está a Terra. O Sol é uma estrela pequenina comparada com uma imensidão de estrelas enormes, de sóis enormes, que botam o nosso Sol no chinelo. Tem estrelas que a gente está vendo brilhar lá e já morreram, já explodiram, já acabaram há milhões de anos, porque a luz dela leva milhões de anos para chegar aqui. E às vezes a gente está vendo que ela está brilhando ainda e ela já acabou, ela já não existe mais há milhões de anos, porque ainda o brilho dela só que está chegando. Isso é para a gente ter uma ideia da grandeza desse negócio. E aí é justamente para as estrelas que o profeta manda olhar. Ergam os olhos, olhem para as estrelas, olhem lá para cima, porque quando a gente olha para cima, a gente vê as coisas de cima. Enquanto a gente estiver olhando para baixo, enquanto olhar para os buracos, enquanto olhar para as fendas, enquanto olhar para as rachaduras, enquanto olhar para as fissuras, enquanto olhar para as baixezas, enquanto olhar para as coisas ínfimas, enquanto olhar para as coisas rasteiras, a gente é e vai se tornando exatamente tão rasteiro, tão ínfimo e tão pequeno como essas coisas. A gente é aquilo para o que a gente olha. A gente se torna aquilo para o que a gente olha. E enquanto eu estou olhando as coisas rasteiras e subreptícias, eu vou me tornando um ser rasteiro, limitado por aquela minha visão de baixo. E aí o profeta diz: olha, tira o olho disso e olha para as coisas altas,
olha para as coisas grandes, olha para as coisas infinitas, olha lá para a glória de Deus. Veja esse exército de estrelas que Deus conhece pelo nome e chama, e elas se apresentam, e lembre-se que elas são apenas criatura de Deus. Sabe quando você entra na cozinha e resolve fazer uma comida? Aí você faz uma macarronada, aí você faz um frango assado, aí você faz um bife acebolado, aí você faz uma carne assada, aí você faz um doce de coco, aí você faz um arroz doce, aí você faz uma canjica. E aí você vai para o médico e ele diz: está com a glicose alta, para de comer tudo isso. Mas sabe quando você olha para aquilo? Mas aquilo não é você. Aquilo é só o que você fez. Você é muito maior que aquilo. Você é muito maior do que aquele arroz que você fez. Você é maior do que aquele bife que você fritou. Você é maior do que aquele pudim que você assou. Aquilo é só uma coisa que você fez. Pois quando a gente olha para as estrelas, elas são só uma coisa que Deus fez. Porque Deus é muito maior que aquilo, Deus é muito superior àquilo, Deus está mais alto do que tudo aquilo. E é isso que o profeta está dizendo para você, quando você estiver olhando para baixo, e estiver vendo as coisas de baixo, e estiver sendo infelicitado pelas coisas de baixo, e estiver pessimista por causa das coisas de baixo, e estiver cético por causa das coisas de baixo, e estiver triste por causa das coisas de baixo, aí você olha para cima, e você vai encontrar as coisas de cima, e vai ver as coisas de cima. É isso que o profeta está dizendo. Erga os olhos, olhe para Deus, olhe para a glória de Deus, olhe para a sua majestade, olhe para a sua grandeza. A segunda coisa que Deus está usando aqui para confortar o povo é o seguinte: ele diz, quando alguém reclama, quem vive reclamando e se queixando, aumenta a sua própria angústia. Quem vive reclamando e se queixando, aumenta a sua própria angústia. Vamos repetir isso? Quem vive reclamando e se queixando, aumenta a sua própria angústia. Vamos mudar na primeira pessoa. Vamos lá, na primeira pessoa. Se eu vivo reclamando e me queixando, eu só aumento. Por isso é que o profeta está dizendo aqui: por que é que você está reclamando? Por que é que você está se queixando? Ele está abrindo os nossos olhos para essa verdade imensa, que se as grandes adversidades exteriores me dominarem ao ponto de definirem as minhas emoções, de definirem o que eu sou por dentro, de definirem as minhas reações, aí eu estou perdido. Eu estou perdido porque se dentro de mim eu consigo conservar uma confiança, uma alegria básica, uma paz e uma segurança fundamentais, os problemas que estão fora, as diversidades que estão fora, as dificuldades que estão do lado de fora, tudo isso eu vou levando e vou suportando e vou superando e vou convivendo com essas coisas e vou driblando. Mas eu só consigo driblar essas coisas por causa daquilo que eu sou por dentro. A biografia do Mané Garrincha, quando foi escrita pelo Rui Castro, falava exatamente disso. É legal que ele começa a biografia do Mané Garrincha falando dos antepassados indígenas do Mané Garrincha. Aqueles índios que, quando iam caçar, tinham que fugir de onça, tinham que fugir de lobo. E eles aprenderam a driblar as onças e driblar os lobos. E o Rui Castro diz, aí o Garrincha vai e herda na carga genética toda essa capacidade de driblar onça e lobo. E aí vai para o meio do campo. E aí começa a driblar os jogadores do outro time. E dribla um e dribla outro. E deixava aquele pessoal da Europa de boca aberta. Eu nunca vi o Garrincha jogar, porque eu era criancinha, né? Embora eu estivesse uma vez pagando coisa no supermercado, tinha dois garotos ali discutindo quem era melhor, Pelé ou Garrincha, Pelé, Garrincha. Aí daqui a pouco um deles vira para mim e diz assim, tio, você já viu o Garrincha jogar, né? Eu falei, nunca vi não, senhor. Mas aí o Rui Castro diz, na biografia do Garrincha, isso, que aí o técnico tinha todo aquele trabalho de botar a cadeira na frente e marcar o campo com a cadeira e dizer para o Garrincha, quando chegar aqui na cadeira, passa a bola.
Passa a bola para outro jogador. Quando chegar aqui na cadeira, passa a bola para o jogador. Que nada. Na hora de jogar, ele saía, em vez de passar a bola, passava para ninguém. Ele ia driblando, levando aquela bola até terminar dentro do gol. Ninguém segurava aquele homem, porque ele sabia driblar. Mas por causa do que ele era por dentro, por causa dos seus fatores genéticos, por causa da sua herança familiar, por causa do seu talento pessoal, porque ele era, de fato, talentoso para isso. O que o profeta está dizendo é isso. Ele está dizendo: olha, não fica se queixando, não fica lamentando, deixa o seu interior ser mais forte do que o que está para o lado de fora, deixa o seu interior ser mais brilhante do que o que está do lado de fora, deixa o seu interior falar mais alto do que o que o lado de fora está falando. E ele diz: quando você confia na bondade de Deus, na graça de Deus e descansa nisso, não tem nada do lado de fora que consiga abalar o sentimento de segurança que você traz no coração. E aí você dribla, e aí você supera, e aí você passa e vai vivendo. Mas quanto mais você reclama, e quanto mais se queixa, você vai colocando sobre si mesmo fardo sobre fardo. E não é só sobre você mesmo que você vai colocando, não, vai colocando sobre os outros. Porque aí quem está convivendo com você e fica ouvindo aquela reclamação toda, aquela queixa toda, aquela ladainha toda, aquele chororô todo, também vai se irritando com isso, porque não é só sobre você que você carrega essas coisas, os outros também são atingidos. E ninguém consegue conviver em paz com uma pessoa que vive reclamando e que vive se queixando. Então o que o profeta pergunta é isso: por que é que você está reclamando e se queixando? Já não está difícil o negócio? E ainda você aumenta seu sofrimento interior com essas queixas, com essas reclamações? Não deixe que o seu equilíbrio interior seja mexido pelas coisas que acontecem do lado de fora, dentro de você. Dentro de você, você tem uma força e tem uma presença, e tem uma glória e uma majestade que ninguém mais pode ter a não ser aquele que tem a presença de Deus com ele. A terceira coisa que esse texto está dizendo é que Deus não elimina as dificuldades, mas renova as nossas forças para enfrentá-las. Deus não elimina as dificuldades, mas renova as nossas forças para enfrentá-las. Vamos dizer juntos? Deus não elimina as dificuldades, mas renova as nossas forças para enfrentá-las. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, porque ele não se cansa e ele não fica exausto. Às vezes a gente pensa que a ação de Deus está quando Ele tira as adversidades todas e nos poupa de tudo e faz uma espécie de blindagem na gente. E a gente às vezes pensa que reconhece a presença de Deus quando não tem problema nenhum, quando tudo é muito fácil, quando as coisas fluem naturalmente, quando tudo que eu quero acontece. Às vezes a gente pensa que a presença de Deus está só quando as coisas dão certo, quando as portas estão abertas, quando é tudo muito acessível. A gente às vezes pensa que a vontade de Deus e que a presença de Deus estão lá marcantes, quando a vida é uma linha reta, quando o mar está calmo, quando o céu está azul e aberto. Aí eu digo: Deus está presente, Deus está aqui, porque está tudo dando certo. Nada disso. Não existe vida para ninguém em que tudo dê certo. Ninguém consegue viver uma vida sem atravessar dificuldades, adversidades e reveses. Ninguém vive sem passar momentos difíceis. Ninguém passa por essa vida sem ser ferido. Ninguém passa por essa vida sem ser machucado. Ninguém passa por essa vida sem ficar confuso. Ninguém passa por essa vida sem ter momentos de angústia e de sofrimento. Não tem isso, não existe isso. A vida é assim. A vida é isso. E a gente não pode esperar que a presença de Deus seja apenas os momentos em que tudo está muito bem.
O que o profeta está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão no cativeiro, vocês vão ainda permanecer nesse cativeiro, mas tenham certeza de que Deus vai renovar a força de vocês para vocês suportarem e superarem. Foi a carta que também Jeremias escreveu para os cativos da Babilônia. Quando começou aquela conversa, dizendo: nós vamos sair daqui logo, isso aqui vai terminar logo, isso aqui vai terminar rapidinho. Aí Jeremias escreve uma carta para os cativos na Babilônia, está lá no capítulo 29 de Jeremias. Ele diz: olha, gente, esqueçam isso. O cativeiro de vocês será longo, vocês vão se casar, vocês vão ter filhos, e ainda ficarão muito tempo aí. Então façam o possível para tornar esse lugar agradável. Porque se o lugar que vocês estão tiver paz, vocês vão ter paz. Então, no que depender de vocês, trabalhem para que o cativeiro de vocês seja pelo menos agradável nesses anos que vocês vão passar aí. E aí a gente pensa que presença de Deus, a gente pensa que graça de Deus é só quando a gente é rapidinho liberto das coisas, quando está doente e rapidinho fica curado, quando está no hospital e rapidamente tem alta, quando está desempregado e rapidamente acha emprego, quando está sem dinheiro e logo aparece um dinheiro surpresa de uma tia que morreu e deixou uma herança. A gente acha que as coisas vão acontecer desse jeito. E aí sabe o que acontece? A gente esquece de uma coisa fundamental na vida com o Senhor. As maiores e mais marcantes representações da graça de Deus na nossa vida é justamente quando a gente está no meio de um cativeiro. As nossas experiências mais marcantes com a graça e com a misericórdia de Deus é quando a gente está no meio de um exílio. É lá que a gente sente Deus mais perto. É lá que quase a gente toca em Deus. É no meio do sofrimento, no meio da angústia. Quando a gente foi abandonado e não tem ninguém para se solidarizar conosco. Quando a gente é incompreendido, justamente no momento em que estamos mais feridos e sangrando. É nesse momento que a gente sente Deus muito perto, quase tocando nele. Porque as maiores manifestações da graça de Deus na nossa vida não é quando está tudo bem. É quando a gente está passando aquele momento difícil de adversidade. É lá que Deus se revela. É lá que o amor de Deus se mostra. É lá que a graça de Deus aparece. E aí, finalmente, o profeta continua a sua palavra de consolo, dizendo um versículo que a gente conhece muito bem, quando a gente lembra lá dos versos 30 e 31, até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. E aí ele termina essa palavra tão bonita de consolação, dizendo: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aí ele diz algo que é fundamental, quando ele diz: voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe de uma coisa? Talvez uma das maiores bênçãos, um dos maiores benefícios que a gente tem num exílio desse da vida, num cativeiro desse da vida, quando a gente passa um momento desses, é a gente aprender a voar como águia. A voar como águia alto. A gente amadurece, a gente cresce, e aí a gente começa a voar alto. Sabe a diferença? Se há uma coisa que esses seres humanos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, essa gente que tem a dignidade da imago Dei, essa gente que tem a dignidade da semelhança do Senhor em si, essa coroa da criação que é o ser humano, que foi feito à imagem do Senhor, que foi feito à imagem de Deus,
A grande coisa que foi nos dada foi a capacidade de voarmos alto. Mas aí, por causa das coisas com as quais a gente se envolve, por causa das coisas que vão nos diminuindo, com as coisas que vão nos manchando, com os sentimentos ruins que a gente cultiva, com as invejas que a gente tem, com o negativismo que a gente planta dentro da gente, aí a gente vai sendo medíocre. O ser humano foi se tornando alguém medíocre, alguém raso. E a gente vai se transformando nisso, nessa coisa medíocre, nessa coisa rasa, nessa coisa sem profundidade, nessa coisa que é artificial, que é superficial, nessa coisa que é uma casca. E aí tem certas pessoas que você vai tirando a casca e não tem nada dentro, vazias, rasas, medíocres. Um ser que foi criado à imagem de Deus, um ser que é para ser reflexo da glória de Deus, a gente se torna essa coisa pequena, baixa, mesquinha. Aí o profeta vem e diz: olha, nada como um bom exílio, nada como um bom cativeiro para aumentar o que você é, para te levar para cima, para fazer você voar como águia. Não é isso que o salmista diz? O salmista no Salmo 103 diz: ele renova a nossa juventude como a águia. Claro que o salmista, quando estava falando isso, estava pensando na troca de penas da águia, na troca de penas de um pássaro. O pássaro troca de penas, fica novo, como se tivesse nascido de novo, como se estivesse renovando a sua juventude. Mas havia uma lenda sobre a águia naquele tempo. A lenda dizia que o bico da águia ia crescendo, a ponto de que ela não conseguia mais apanhar nada com o bico para comer. Então a lenda dizia que a água chegava perto de uma rocha e ia batendo o seu bico contra a pedra, até quebrar uma parte do bico e poder se alimentar. E aí era como se ela tivesse renascido, como se ela tivesse renovado a sua juventude. Essa era a lenda. Mas ou pensando na troca de penas, ou pensando na lenda, o salmista diz: o Senhor renova a nossa juventude como a águia. E agora o profeta diz que o Senhor faz a gente voar como a águia. E tudo isso, quando Ele nos lembra que no momento de adversidade, de exílio, de cativeiro, quando a gente deixa Deus trabalhar com a gente, quando a gente aproveita aquilo para ter uma experiência com a graça de Deus, e deixa Deus operar da maneira como Ele quer no meio da adversidade e no meio da provação, quando a gente sabe aproveitar esses exílios pessoais nossos, e confia no conforto de Deus, e confia na condução de Deus, a gente aprende isso. A gente aprende a olhar para cima, para ver as coisas que são de cima. A gente aprende também com o Senhor nas horas de adversidade a não ficar reclamando e não ficar se queixando, porque a gente aumenta o fardo que a gente carrega. Quando a gente passa uma adversidade e tem Deus como conforto, a gente entende que Deus não elimina os problemas, mas Deus nos renova por dentro para superá-los, para vencê-los, para enfrentá-los. E agora o profeta vem e nos lembra que no meio de um exílio, de um cativeiro desses da vida, o Senhor nos ensina a voar alto, nos tira daquelas mediocridades, sabe? Quando a gente não passa problema nenhum, quando não tem adversidade nenhuma, a gente fica preso a muitas coisas pueris, a coisas sem importância nenhuma, a gente confunde as coisas. A gente chama de essencial aquilo que não tem essencialidade nenhuma, aquilo que é só trivial. E deixa de dar importância às coisas que são realmente importantes. Até que a gente passa um momento difícil, passa por um acidente, quase perde a vida. Aí a gente começa a valorizar o que é importante. Aí a gente começa a ver um monte de coisa pueris que a gente dava importância e que não tem mais importância nenhuma na vida. E a gente descobre o que é essencial.
e uma boa adversidade, e um bom exílio, e um bom cativeiro, fazem a gente crescer desse jeito, para aprender o que é a essência da vida. Essa é a palavra de consolo do profeta. Consolo para mim, consolo para você, consolo para a gente, porque todos nós temos nossos exílios. Você está passando o seu exílio hoje, você está enfrentando o seu cativeiro hoje. E o profeta Isaías vem essa noite para você, vem para mim e diz: olha para Deus, olha para o que Ele é, olha para o que Ele faz, olha para a grandeza dEle. E você vai ser confortado, e você vai ser consolado, porque não tem nada que console mais e conforte mais a nossa vida do que a gente ter a visão do que Deus é e do que Deus faz. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sairmos daqui confortados e consolados por essa presença graciosa e misericordiosa do Senhor. Curva a sua cabeça um pouquinho, que eu quero orar por vocês agora. Se você essa noite entrou aqui com essa angústia, entrou aqui com esse peso, e quer confiar no conforto de Deus, no consolo de Deus, quer colocar suas queixas, suas reclamações na mão do Senhor, quer pegar na mão dEle, e está dizendo para Deus: Senhor, eu creio em Ti, creio tanto em Ti, conheço a Tua palavra, mas eu estou passando um momento agora que está me desequilibrando, está me tirando o chão dos pés, e eu preciso Te sentir perto, preciso Te sentir do meu lado. Se você essa noite está precisando desse conforto de Deus, desse consolo de Deus, se está passando esse momento difícil da sua vida, esse cativeiro, esse exílio, em que precisa ser renovado pelo Senhor, precisa que as suas forças sejam renovadas. Se você entrou aqui essa noite e sabe que precisa aprender a voar como águia. Se você entrou aqui esta noite e sabe que precisa ser confortado pelo Senhor, sair daqui com a sua vida renovada e confortada por Ele, eu quero orar por você agora. Fica em pé aí no lugar que você está. É só se levantar, dizendo: sim, eu quero receber esse conforto do Senhor agora. Quero receber esse consolo do Senhor agora. Eu entrei precisando disso. E eu quero sair daqui renovado pelo Espírito de Deus. Quero sair daqui renovado pela graça de Deus. Quero sair daqui renovado pela misericórdia do Senhor. Isso, fica em pé. Se é isso que você está precisando, dessa renovação, desse conforto, desse consolo do Senhor, desse toque da graça do Senhor na sua vida. Quer sair daqui com as suas forças renovadas pelo Espírito de Deus? Vem comigo até o altar do Senhor agora. Vamos falar com Ele. Senhor querido, cada uma dessas pessoas que se levanta diante de Ti agora, cada um deles, Tu sabes não só o nome, como conheces a história. Sondas o coração de cada um, conhece a alma e o que está por trás da alma. A cada um deles, Senhor Deus, Tu conheces. Eu te peço que o Teu conforto, que o Teu consolo venha renovar os ânimos, as forças, a fé, a confiança, o amor, a certeza, a segurança. Renova, Senhor Deus, os bons sentimentos, renova e amplia a visão. Faz, Senhor, com que nós possamos voar alto, ver as coisas que são de cima. Ajuda-nos, Senhor, a sentirmos a Tua presença confortadora e consoladora. Faz isso. Que quando nós sairmos daqui e dissermos: nós estamos saindo do templo, saibamos que estamos saindo do templo, mas Tu não sais de dentro de nós. Que quando nós dissermos: o culto chegou ao fim, que nós pensemos: o culto chegou ao fim, mas a presença de Deus continua comigo. Que quando nós formos para a nossa casa, nós pensemos: eu estou indo para a minha casa, mas o Senhor está indo junto de mim. Que amanhã, quando chegar segunda-feira, começar essa semana nova e tivermos que voltar para o nosso trabalho, para a luta diária, para a batalha cotidiana,
nós pensemos: eu estou na mesma batalha, eu estou na mesma luta, mas eu não sou o mesmo, porque o Senhor vai me renovando. Faz isso conosco, Senhor, faz isso com o nosso coração. É o que nós te pedimos, na presença do Senhor Jesus, aquele que veio para garantir que traz os mortos para a vida, aquele que ressuscitou dos mortos e tem todo o poder e toda a glória. Dá-nos essa confiança e essa certeza, no nome dele. Amém. Amém.